que muitas vezes quando falamos em relações tóxicas, a gente sempre imagina como nós as vítimas da relação tóxica, se esquecendo que muitas vezes eu posso ser a fonte de uma relação tóxica para alguém. Vamos lá. Tiago capítulo 3 é um texto muito interessante. Tiago capítulo 3, versículos 13 em diante. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante uma boa conduta. Às vezes, o meu comportamento é um argumento muito mais forte do que minhas palavras. Mas há pessoas que, ao invés de mostrarem com o comportamento quem elas são, preferem fazer um discurso de autoelogio, um discurso sobre si mesmo, um panegírico, e não é bem por aí. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disto. Nem mintam contra a verdade. Essa expressão, nem mintam contra a verdade, tem dois sentidos aqui. Não pratiquem a mentira, não sejam pessoas que sempre praticam o perjúrio, a falsidade, o falso testemunho, tem esse sentido no texto, mas existe um outro sentido psicológico aqui, olha. Se você tem em seu coração amargura, sentimento de rivalidade, não se glorie nisso, nem mintam contra a verdade. O que é mentir? Fingir que você não tem aquilo. Há muitas pessoas que pensam que elas sempre são as vítimas. O mundo todo está errado, quem está certo são elas. Sempre elas estão certas. E você quer fazer um exercício psicológico simples para perceber se uma pessoa é realmente alguém que tem um senso de quem ela é, incluindo os seus erros, ou se ela tem apenas uma atitude, digamos assim, politicamente correta? É simples. Faça uma pergunta para uma pessoa: você tem defeitos? Normalmente a tendência da pessoa, inclusive nós mesmos, é responder: sim, eu tenho muitos defeitos. Se ele for cristão, ele ainda vai colocar um tom piedoso na voz, dizendo: se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei como é que eu entraria no céu de tantos defeitos que eu tenho. Muito bem, parabéns. Você admite que você é uma pessoa pobre, cega, pecadora, nua, como diz Apocalipse, né? Então faça uma pergunta em seguida. Dê-me uma lista de 3 defeitos que você tem. Você vai ver que a mesma pessoa que segundos antes se proclamou o mais pecador de todos, o menor de todos os santos, parafraseando Paulo, ele vai titubear um pouquinho em dar essa lista. Mas, se ele é tão defeituoso como ele afirmou, por que ele não dá a lista logo? E depois de titubear em dar a lista, ele vai apresentar alguma coisa mais ou menos assim. Eu falo 3 defeitos que eu tenho. Eu tenho muitos, mas já que você pediu 3, vou dar 3. Eu sou uma pessoa muito franca. Eu sou uma pessoa muito franca. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Não olho tempo nem lugar. Isso acaba trazendo consequências, porque o que eu tenho para falar, eu falo mesmo. E eu também sou muito trabalhador, eu sou workaholic. Eu trabalho mais do que devo, eu trabalho demais, eu trabalho até me esgotar. E um outro defeito que eu tenho é que acaba me entregando muito às pessoas e elas abusam de mim. Interessante, dificilmente nós encontraremos alguém que numa conversa como esta, que não seja de terapia, é claro, estou falando de uma conversa assim, solta, dificilmente ela vai dizer, não, meus 3 defeitos, não, meus 3 defeitos, o primeiro é que eu sou muito fofoqueiro, eu falo mal da vida das pessoas direto, o meu segundo defeito é que eu sou viciado em pornografia, ninguém sabe disso, e o meu terceiro defeito é que eu roubo no meu emprego, eu cometo pequenos furtos. Ninguém vai falar isso. Ou seja, a segunda resposta, politicamente correta, meu defeito é ser trabalhador demais e ser muito honesto, que isto nem sempre é um defeito, é um exagero de uma virtude errado, mas não é necessariamente um defeito. A pessoa está apenas de maneira inconsciente refutando a primeira fala dela, que na primeira fala ela disse que é totalmente imperfeita, mas na segunda ela coloca virtudes sobre si mesma. Ela mascara quem ela realmente é. Ou seja, ela está se protegendo. Ela não está falando a verdade para si mesma e para os demais. Então, quando você se sente vítima de uma situação, procure ver se você também não está alimentando amargura no seu coração. Mas a gente usa eufemismos, às vezes, para demarcar os nossos sentimentos. Às vezes, se temos ódio, gente, não odeio, eu estou assim com um sentimento.
um sentimento. Eu lembro, no passado, o pessoal falando, não, eu tenho um sentimento. Uma irmã que sempre falava, ela tinha ódio do marido, ódio de todo mundo. Falava assim, você tem ódio, irmã? Não, eu tenho um sentimento. Que sentimento? Não é? Você tem ódio mesmo, às vezes você está com rancor, amargura, e você só vai vencer isso o dia que você parar de mentir para si mesmo e admitir que você tem aquilo ali. Parar de mentir para si mesmo e parar de se glorificar naquilo, gloriar naquilo. Tem gente que se gloria do rancor que ele sente. Você já percebeu como algumas pessoas são viciadas em sempre contar a sua própria história numa autobiografia de pura piedade ou autopiedade e alta comiseração? Ah, eu desde pequeno sofri muito, que meu pai não gostava de mim, minha mãe tentou me abortar, minha tia que me criou me fazia comer resto de comida, depois quando eu fui ter a primeira namorada ela me traiu, depois eu fui entrar num relacionamento e não deu certo, depois meu primeiro emprego me perseguiam lá porque eu era assim, assado, mandou embora. Espera aí, calma. Ainda que isso seja verdade, você está notando que você só está pontuando as coisas ruins da sua vida? Você percebeu que a sua vida parece uma coleção de infortúnios? Parece que até algumas pessoas se gloriam nisso. Chega a ser quase um masoquismo inconsciente, uma vontade de sofrer. Não se glorie nisso. Há pessoas que, isso eu estou falando no campo do inconsciente, tá? Elas talvez não tenham consciência disso, por isso que eu estou colocando esse vídeo para quem sabe despertar em você uma consciência que eu também preciso ter. Há pessoas que se orgulham de serem vítimas. E até inconscientemente ele atrai isso. Ele atrai alguém para poder pisar nele, ele atrai um emprego que ele atrai ser mandado embora, ele atrai a antipatia. Aí a Bíblia continua, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e até demoníaca. Demoníaca no sentido que você está prejudicando a si mesmo. Pois, olha bem, essa parte aqui para mim é fundamental. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja e há rivalidade. Aí você tem que começar um pouquinho a se preocupar nas questões das relações tóxicas. Qual o ambiente que você está frequentando? Será que você não está frequentando justamente ambientes ruins para poder continuar repetindo aquele mantra de vítima? Às vezes, assim, o meu inconsciente colocou tanto assim que é importante eu ser a vítima, porque enquanto for a vítima, enquanto eu for a vítima, as pessoas vão ter dó de mim, vão me escutar, vão ouvir a minha história e vão olhar para mim. Então o inconsciente criou aquela, digamos assim, aquela programação neurolinguística, vamos dizer assim, ela fica repetindo aqui. O eco fica no meu inconsciente. Você tem que ser o coitadinho, porque se você deixar de ser o coitadinho, as pessoas que estão hoje ouvindo você, correndo para te ajudar, vão parar de vir. Aí você vai ficar solitário. Então é melhor você continuar coitadinho para que você tenha a atenção dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, dos irmãos de igreja. Aí quando você começa a se dar bem na vida, o seu inconsciente, opa, você está sendo feliz, você vai deixar de ser o coitadinho, eles vão te abandonar. Aí você corre para uma situação tóxica. Preste atenção nisso. Então olhe o ambiente que você está frequentando.